Amém. Graças a Deus, irmãos. Então a gente não vamos ter aqui o recurso do projetor para apresentar aí os versículos da palavra de Deus. Eu vou me antecipar, tá? E vou deixar para fazer os avisos e a toda a parte ofertória já no finalzinho, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui no aprendizado da palavra do Senhor. Graças a Deus o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com a oportunidade de falar de Deus na presença de Deus. Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de 1º Evangelho segundo escreveu João, ou seja, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Achando o capítulo 1 de João, vamos lá para o verso de número 35 a seguir. Eu vou fazer eu vou andar em alguns capítulos e alguns livros da Bíblia, mas nós vamos ficar entre o livro de Marcos, Lucas, Mateus e João. Nós vamos fazer um pouquinho aí, vamos andar um pouquinho dentro desses evangelhos, tá bom? Nós vamos ficar dentro dos evangelhos aí de Mateus, Marcos, Lucas e João. O texto que eu quero ler com vocês é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao verso de número, até o verso de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia, Jesus, que eu estou encontrando. Glória a Deus. Vamos lá. A minha é a tradução NVI, talvez esteja um pouco diferente da sua. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Mestre, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro era da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo daquela figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Graças a Deus. Que texto lindo, né? Texto maravilhoso. De encontro, de relacionamento
que os discípulos aqui estão tendo, né, esse contato, esse início de um contato de relacionamento com Jesus. E eu quero discorrer aqui dentro dessa leitura e dos mais versículos que eu vou estar lendo com vocês, sobre o seguinte ponto aqui, o seguinte tema que eu quero trazer nesta noite. O discipulado de Jesus envolve, primeiro, relacionamento. O discipulado de Jesus envolve relacionamento. O nosso Deus, o nosso Cristo, Ele é um Cristo, um Senhor, o Senhor de relacionamento conosco, de relacionar-se com as pessoas, de estar nos relacionando. Não é o Cristo pregado na madeira ou no crucifixo que as pessoas carregam no peito e dizendo, eu tenho relacionamento com Jesus. Não é esse tipo de relacionamento que o discipulado de Jesus nos envolve. É um relacionamento pessoal. É um relacionamento fora de qualquer cogitação, numa atmosfera religiosa. É um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, de profundidade. Aonde, quando nós nos envolvemos nesse relacionamento, nos torna pessoas, nos torna cristão, que se relaciona com as outras pessoas, que consegue se relacionar com as outras pessoas. Evangelho de Cristo exige relacionamento. Evangelho de Cristo não é um evangelho exclusivista, aonde a pessoa se exclui e se fecha e diz, eu aceitei Jesus, eu tenho um relacionamento com Jesus, isso para mim importa. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é relacionar-se com as pessoas, assim como nós estamos nos relacionando com Cristo, assim como Cristo está se relacionando conosco. E esse texto ele nos mostra isso, porque Jesus aqui está introduzindo o discipulado na vida desses homens que o encontra. Esse encontro que eles têm com Jesus, primeiro, o texto diz que João Batista vai olhar para Jesus passando e vai dizer aos seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí um desses dois discípulos, chamado André, vai seguir Jesus por causa da palavra de João, porque André era discípulo de João Batista. E quando André observa e vê e escuta que João, o Batista, o seu mestre, está indicando que Jesus era aquele que os profetas tinham profetizado, cria-se uma atmosfera de curiosidade a princípio, mas também cria uma atmosfera de querer saber quem era aquele que estava caminhando, que estava diante dos seus olhos. E é por isso que André vai até Jesus e pergunta para Jesus aonde Jesus estava hospedado. O texto e a narrativa nos mostra que Jesus morava em Cafarnaum. Ou melhor, Jesus morava em Nazaré. Ele tinha uma casa, um lugar fixo em Nazaré. Aqui esse texto está entre Nazaré, nas províncias da Galileia. Jesus morava ali. E aí Jesus convida André para entrar na sua casa. Para ficar, o texto diz que Jesus vai ficar com André e com aquele outro discípulo, que o texto não fala quem é, vai ficar a tarde inteira. André vai tomar um café da tarde com Jesus. Ele fica ali a tarde inteira com Jesus, e Jesus falando das coisas do reino, dos céus, instruindo, se relacionando com André. E esse contato, esse primeiro contato que André tem com Jesus, muda toda a história de André. Muda todo o contexto de André. Porque André vai sair daquela tarde com Jesus e vai encontrar Pedro. E vai apresentar Jesus também para Pedro. É isso que Jesus, o discipulado de Jesus Cristo nos envolve, nos coloca dentro de relacionamentos. Não dá para ter um relacionamento com Cristo, porque quando eu tenho esse relacionamento com Cristo, primeiro ponto que acontece nesse relacionamento com Cristo é uma mudança em mim, é uma mudança interior, é algo que muda dentro de mim. Eu não consigo ser mais aquela pessoa, porque Cristo entrou dentro de mim e houve uma mudança. Jesus recebe André dentro da sua casa, e a mensagem que Jesus transmite a André muda o contexto da vida de André. Porque ele não conhecia Jesus profundamente, intimamente. Aqui são os primeiros contatos que Jesus está tendo com seus discípulos. Esse texto de João, ele narra
O primeiro contato que Jesus está tendo. E aí esse primeiro contato traz um impacto tão grande na vida de André. É por isso que quando eu aceitei Jesus, a Dilsa que aceitou Jesus, algo na minha vida mudou. Eu não consegui ficar com isso para mim. Eu comecei a compartilhar, eu comecei a partilhar a experiência desse relacionamento que eu tive com Cristo às outras pessoas. E é assim que acontece comigo, com você, aquele que tem, que se aproxima, que se permite de se entregar neste relacionamento com Cristo, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais você vai ser o mesmo. Não dá para ser a mesma pessoa, irmãos. Quando a gente encontra com esse Jesus, quando a gente permite que esse Jesus se relacione conosco. O texto mostra que André automaticamente vai apresentar Pedro. Não sabemos o que Jesus falou com André naquela tarde. Mas uma coisa sabemos, André foi impactado pela mensagem que Jesus transmitiu a ele, e ele foi falar para Pedro. Ele foi conduzir Pedro para conhecer Jesus. E aí o texto vai dizer que André, no versículo 40, encontra Simão Pedro, que era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias. Olha que certeza, uma pessoa que passa uma tarde com um homem que não conhecia na intimidade, mas ele passa aquela tarde com Jesus, e aquela tarde dá uma certeza tão grande na alma de André, que André vai dizer para Pedro: achei o Messias. Oh, irmãos, isso é para quem crê, isso é para quem se entrega nesse relacionamento. Quem se entrega nesse relacionamento do discipulado com Jesus, não paira a dúvida de que a tua escolha foi uma escolha verdadeira para a tua vida. Você tem dúvida da tua salvação? Você tem dúvida desse caminho que você escolheu? Então você precisa permitir que Jesus entre e mude verdadeiramente a tua vida. Traga essa certeza verdadeiramente no teu coração. E é isso que André vai dizer para Simão: eu achei o Messias. Uma mensagem verdadeira, uma mensagem sem dúvida no coração. Eu não quero saber, eu só sei que eu achei o Messias. Eu encontrei o Cristo que os profetas tinham profetizado. Eu encontrei Ele. Era fácil dizer isso, irmãos? Não. Mas André tinha certeza no seu coração que ele tinha encontrado o Messias. Aleluias. Isso é relacionamento. O discipulado de Jesus nos envolve nos relacionamentos. E quando a gente tem essa certeza de que Jesus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me dá certeza das minhas esperanças, das minhas provisões, daquilo que eu almejo, Ele me dá essa certeza. Quando eu tenho isso no meu coração, eu não tenho dúvida nenhuma de transmitir isso a outras pessoas. De dizer para outras pessoas: Cristo mudou a minha vida. Cristo transformou a minha vida. E é isso que André vai dizer. É isso que André vai trazer para Pedro. E o texto no versículo 42. E quando Jesus encontra Pedro, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefa, que traduzido é Pedro. E aí Simão já recebe um impacto de mudança, de transformação. Relacionamento é isso. Relacionamento é transformar as outras pessoas. Nos relacionamentos que eu tenho com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus filhos, tem que ser relacionamento de transformação. É um relacionamento que soma, não um relacionamento que só subtrai, ele soma. Ele soma, porque são relacionamentos baseados na palavra e nos ensinos de Jesus Cristo na minha vida. Então ele tem que somar. Se eu estou caminhando para um discipulado, se eu estou aprendendo com Jesus, que é o meu mestre, os meus relacionamentos, tanto o relacionamento que eu tenho com o meu mestre, quanto o meu relacionamento que eu tenho com as pessoas, tem que haver mudança, tem que haver impacto, tem que haver troca, tem que ter essa somatória de somar e trazer algo diferente no outro. Despertar no outro, o outro olhar para você e ver em você que o que tem em você desperta nele algo de mudança, de transformação.
seja nos aspectos sociais, nos aspectos psicológicos, nos aspectos de personalidade, de caráter, tem que haver transformação. Porque o que está em mim agora, a partir do momento que eu me relaciono com Jesus, o que está em mim é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E se o Espírito Santo de Deus está na minha vida, está na sua vida, e quando você tem contato com outras pessoas, esse mesmo Espírito vai trabalhar no coração das outras pessoas, para que elas também tenham essa mudança que você está tendo. Aleluias. E Jesus muda o nome de Pedro. É uma atitude audaciosa que Jesus tem sobre Pedro. De primeiro contato que eu tenho com Pedro, eu já chego e já mudo o nome dele. Tu és Cefas. Você agora tem outro nome. Você é Pedro. Você é Pedro, que traduzido é Cefas, né? O Simão agora recebe um outro nome. Ele recebe um outro nome. Olha o impacto que Jesus faz. Jesus, quando nós nos permitimos nos relacionar com Ele, Ele causa um impacto muito grande na nossa vida, irmãos. Ele causa algo impactante na nossa vida. Eu me lembro que quando eu decidi seguir Jesus e descer as águas com 16 anos de idade, foi um impacto muito maravilhoso na minha vida. Que eu não quis saber que o mundo tinha, não quis saber o que as pessoas tinham para oferecer, que a juventude tinha para oferecer. Eu queria Jesus, eu quero Jesus para a minha vida. Esse é o impacto. De dizer, eu não quero saber o que estão dizendo de mim, o que estão dizendo da minha família, eu quero esse Jesus, eu quero me relacionar com esse Jesus. Aí você nunca vai se arrepender por isso, irmãos. Porque você não consegue olhar fora de Jesus. O teu olhar está sempre no olhar voltado para Jesus. E esse texto ele vai discorrendo, que o discipulado de Jesus, aqui no primeiro tópico, né, que envolve o relacionamento, você vê que começa a se relacionar. Jesus se relaciona com André, André se relaciona com Pedro, Pedro se relaciona com Jesus, e aí começa um movimento de relacionamento. E aí André vai encontrar quem? Natanael. E aí nesse encontro que ele tem com Natanael, ele vai dizer justamente, olha no versículo de número 44, Filipe, como André e Pedro era da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. É interessante que primeiro André leva Jesus a Pedro, Pedro tem um impacto com Jesus, só que agora já não é mais André levando Natanael para Jesus, já é Filipe levando Natanael para Jesus. E aí Filipe vai levar Natanael para Jesus, também na mesma certeza de André, dizendo para Natanael, achamos o Cristo. Já não era mais André que tinha certeza do que ele tinha achado nesse relacionamento. Agora a certeza passou por Simão, passou por Filipe, e agora a Filipe está dizendo para Natanael, achamos o Cristo, o Messias. Achamos o Messias. Percebe que o relacionamento vai minando as incertezas? Quando a gente tem esse relacionamento com Cristo, não dá para ficar nas incertezas da vida, irmãos. Uma coisa que o pastor Mel que pregou ontem, a nossa esperança e o nosso futuro está em Deus. Não dá para ficar na incerteza de dizendo que eu não terei um futuro, que eu não terei conquistas no meu futuro. Não dá para ficar nessa incerteza. Você está num relacionamento com Cristo e Cristo dissipa todas as incertezas e te dá segurança de uma vida plena, de uma vida eterna, de uma vida abundante nele. Essa é a nossa certeza. Aleluia. Sinto Cristo aqui nesta noite, irmãos. Oh, glórias. Aleluias. Quando a gente encontra Jesus e permite estar neste relacionamento com Ele, estamos aprendendo com Jesus, nesse discipulado de Jesus que nos envolve em relacionamento, nós nos encontramos diante desta ousadia, desta segurança de certezas que temos nele, no Senhor.
E aí Filipe vai dizer justamente o que ele tem de certeza, que tinha achado Cristo. E aí Natanael vai responder para Filipe dizendo: porventura alguma coisa boa de Nazaré? Porque não, Natanael, ele era um dos eruditos que estudava a Bíblia. Por isso que Jesus vai dizer dele, Jesus vai dizer que Natanael, ele era um verdadeiro israelita. Porque Natanael, ele era um erudito que procurava estudar as profecias, as palavras de Deus, a Torá, as leis. E nenhum texto sagrado, nenhum profeta tinha profetizado que Jesus, o Messias, viria de Nazaré. As profecias sempre apontaram para Belém de Judá. Só que a história de Jesus nasceu em Belém de Judá. Só que ninguém sabia, aqui no contexto do relacionamento, aqui ninguém tinha essa profundidade de saber aonde Jesus realmente tinha nascido. Eles estão aqui na certeza de que da mensagem que impactou o coração deles, isso basta. Vocês percebem, irmãos? Não precisa o evangelho, não precisa esse relacionamento com Jesus enfeitar. A palavra de Deus não precisa ser enfeitada, não precisa ter todo aquele argumento homilético, não precisa nada disso. A palavra de Jesus tem que bater no meu coração e produzir certeza, produzir fé, para acreditar neste poder que Jesus tem sobre a minha vida. Eles nem quiseram saber qual era a história, a árvore genealógica de Jesus. Depois que eles vão estudar isso, vão escrever sobre isso. Mas esse primeiro relacionamento aqui, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, ou melhor, eles estão entregues nesse relacionamento. E quando eles estão entregues nesse relacionamento, estão dizendo: não, o que impactou foi que Jesus falou para mim. Então pronto, ele é o Messias, é o que ele revelou para mim. Ele é o Messias. E aí Natanael vai dizer assim: não, rapaz, você está sendo iludido. Em outras palavras, conjecturando e trazendo para a atualidade, você está sendo iludido. Porque não existe nada bom que viria de Nazaré. Não tem nada bom que vem de lá. Não tem nenhuma profecia que aponta para Nazaré. E aí Filipe vai dizer o quê? Vem e vê. Vem e vê o que nós encontramos. E aí, meus irmãos, chamar alguém para Jesus, para se relacionar com Jesus, pode estar na arrogância que for, pode estar na prepotência que for, quando chega até Jesus, Jesus desconstrói. E Jesus vai olhar para Natanael, e Natanael, eu posso conjecturar aqui que Natanael, como conhecedor da Torá e da lei de Moisés, ele vai dizendo no coração dele: isso é minha imaginação. Ele vai dizendo para ele mesmo: eu vou colocar o meu dedo indicativo na cara daquele homem, vou dizer: você é mais um mercenário. E aí quando ele vai naquela prepotência de dizer que eu vou desmascarar este homem, Jesus olha para ele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael olha para Jesus: mas de onde tu me conhece? Jesus vai dizer para ele: desde antes que Filipe te chamasse, eu te vi você estando debaixo de um pé de figueira. Aí é o texto que vai dizer, a mensagem, olha a palavra que Natanael vai dizer para Jesus. Versículo 49. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Oh glória! Jesus revela-se a ele, irmãos. E Jesus descortina Natanael. E vai dizer para Natanael algo que só ele sabia. Só ele sabia, porque isso aqui não era uma história, isso aqui não era um fato de que Natanael o chamou ele estando lá de baixo. Isso é uma história que alguns historiadores contam, que eu não vou me aprofundar aqui, que só Natanael sabia a história de estar debaixo de um pé de figueira. Só ele sabia. E quando Jesus revela isso a ele, ele não tem dúvida, o impacto da revelação da palavra de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Então se envolva em Jesus, no relacionamento com Jesus, na palavra de Jesus Cristo, na leitura de Jesus, da mensagem de Jesus, que você vai conhecer Jesus mais ainda do que você o conhece. Continuando aqui, o relacionamento, ou melhor, o discipulado de Jesus envolve em nós experiência. Não é somente
eu ter o relacionamento, eu estar nesse relacionamento com Jesus, mas ele também, essa troca, este envolvimento no discipulado para aprender de Jesus, para aprender com Jesus, nos envolve experiência, nos coloca em situações de experiência. No capítulo 2, seguindo o João aqui, no capítulo 2 nós vamos ter aí a festa, né? A festa das bodas de Canaã, aonde Jesus transforma a água em vinho. Irmãos, pausando aqui, voltando um pouquinho aqui no capítulo 1, é interessante vocês pensarem uma coisa. Neste relacionamento que Jesus tem com Simão, com André, com Filipe, com Natanael, este relacionamento, essa troca, esta revelação de Jesus ao coração deles, ficou por aí. André tomou café com Jesus, foi embora para a casa dele, está tocando a vida deles. Filipe, Simão, estão todos eles tocando a vida. E no capítulo 2 aqui, todos da Galileia são convidados a estar nessa festa, porque o texto diz que todos. Não é que Jesus foi lá, chamou André, chamou Filipe, chamou Natanael e disse, olha, vamos lá para a festa. Não foi isso. Jesus não chamou nenhum deles, Jesus não o convidou para ir estar na festa com eles, porque até então, eles aqui não são discípulos, posso dizer assim, de carteirinha. Eles estão tendo um envolvimento, um relacionamento com Jesus. Sabe naquele momento do namoro, do jovem, do moço com a moça, de olhares? É essa conjectura. Eles estão namorando, eles estão conhecendo Jesus, mesmo que eles tenham certeza no coração deles que Jesus era o Messias, mas eles não estão seguindo Jesus, eles não estão andando com Jesus ainda. Cada um deles estão fazendo as suas coisas. Pedro voltou para pescar, voltou para a empresa do seu pai, cada um está fazendo as suas obrigações. E no capítulo 2 é um convite da família que está casando. Eles convidam todos. E aí todos ali são convidados, e até os discípulos também, que eu posso dizer assim, que na verdade eles estão caminhando para esse discipulado, eles vão estar indo também a essa festa. E quando eles estão todos nessa festa, olha a experiência que eles vão ter. No capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, o verso 1, até o versículo de número 11. No terceiro dia houve um casamento de Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então não foi Jesus que os convidou. A pessoa que estava projetando o casamento, quem convida esses homens. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Verso 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Ou melhor, haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Versículo 11, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Observam que o discipulado de Jesus nos envolve em experiência com Ele. Aqui eles estão vivendo o primeiro ponto, a primeira experiência de que Jesus era realmente o Messias. A experiência que eles estão vivendo aqui fez com que a sua crença, o seu acreditar em Jesus pudesse transbordar. E aí o texto diz, e eles creram em Jesus.
Eles passaram a não ter mais nenhuma, se tinha algum resquício de dúvida, nesta experiência, eles não tiveram mais incertezas nenhuma, sim certeza de que aquele verdadeiramente era o Messias. O discipulado de Jesus nos envolve experiência. O discipulado de Jesus nos envolve leitura da palavra de Jesus. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. E o verso de número 15 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha o versículo seguinte. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua casa, mas asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos, porque ouviram isto, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A leitura da palavra, irmãos. O discipulado de Jesus nos envolve a leitura da palavra. Eu pergunto a vocês: Jesus precisava ler? Sim ou não? Por que Jesus não precisava ler? Porque ele era Deus. Porque é ele que usou o profeta Isaías para profetizar dele mesmo. Jesus não precisava ler, irmãos. Mas Jesus ele leu, por quê? Porque ele é o mestre. Ele nos ensina. Então, o relacionamento, o discipulado de Jesus nos envolve leitura da palavra dele. Leitura da palavra dele. Ele leu aqui, e é interessante que quando ele, até o momento que ele está lendo, são palavras, mas quando ele diz para todos os seus ouvintes que hoje se cumpre esta profecia, aí as pessoas se escandalizaram dele. As pessoas começaram a se escandalizar, por quê? Porque falaram: ele é filho de José. A sua família estava aqui, morou aqui em Nazaré há pouco tempo. Como é que ele se declara ser o Messias? Se declara ser a pessoa que está se cumprindo essa profecia. E aí eles vão tentar empurrar Jesus num precipício, e Jesus ele passa por meio deles, e nenhum deles encontram Jesus. O que eu tenho aqui dentro dessa leitura para vocês, para mim também, é que neste relacionamento de discípulo que estou aprendendo com o meu mestre,
para que eu possa entender a sua palavra, para que eu possa me aprofundar nesse relacionamento com Cristo, eu preciso ler a sua palavra, ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. O discipulado. Sim. E é bem a observação aqui do presbítero Farley, que nesta cidade mesmo, Jesus não fez nenhum milagre. Não realizou nenhum milagre lá. Porque as pessoas começaram, não creram, não acreditaram em Jesus Cristo. Agora, a leitura da palavra de Deus tem que ser, ou melhor, nós temos que praticar a leitura da palavra de Deus para que a nossa fé continue acesa no Senhor Jesus, continue alimentada no Senhor Jesus Cristo. É por isso que culto sem palavra não é culto. É por isso que oração sem palavra não é oração. É por isso que jejum sem palavra não é jejum. É por isso que vida com Deus sem palavra não é vida com Deus. Precisamos ler a palavra do Senhor. Aprofundarmos na leitura da palavra do Senhor. O discipulado de Jesus envolve em nós desafios. Continuando no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ver no versículo de número 28 até o versículo de número 30, que Jesus vai correr risco. Que eles vão tentar, vão começar a empurrar Jesus para que caia do precipício. Para que caia ali do precipício. Então, ou seja, o discipulado está envolvido com Jesus, com as coisas dos céus, com as coisas do reino, com a palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vamos passar por algumas situações de desafios na vida. Não é que nós vamos estar vivendo a nossa vida cristã sem nenhum processo na nossa vida. Vamos viver desafios. Vamos viver situações. Vamos ter perseguições, vamos ter calúnias contra as nossas vidas, vamos ter diversas situações adversas contra nós. Mas uma coisa nós temos certeza, que Cristo nos livrará de todas. Glória a Deus. Porque Ele vai passar no meio deles, e nenhum deles, é como se tivessem sido cegos. É como se Jesus tivesse se transportado, saído daquela multidão, e ninguém o percebeu que ele saiu de lá. É assim que Jesus faz conosco. Quando nós estamos em processos de dificuldade, de tribulação, o Senhor vem e nos socorre em meio às nossas tribulações. Porque são desafios que muitas das vezes temos que passar. Porque esse é o discipulado. Nós temos que aprender alguma coisa. Eu costumo dizer que quando nós vivemos a nossa vida e a gente passamos por uma situação e de repente aquela situação parece que volta a acontecer de novo, é sinal que a gente não aprendeu com ela. E é por isso que nós estamos vivenciando ela de novo. Eu costumo dizer, quando a gente está passando num processo de um ciclo, que a gente passa por ele, a gente está tranquilo, está em paz, e de repente a gente se percebe estar enfrentando a mesma situação, o mesmo problema, é porque você não aprendeu ainda com ele. E aí a nossa oração tem que ser a seguinte: Deus, o que tem passado que eu não tenho percebido dentro dessa situação? O que o Senhor quer me ensinar dentro dessa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Essa tem que ser a nossa oração. Quando a gente estamos enfrentando um ciclo de processos, de desafios na nossa vida, porque nós estamos envolvidos no discipulado com o Mestre, com o Senhor Jesus. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Quinto, o discipulado de Jesus nos envolve convite para a prática, irmãos. Convite para a prática. No capítulo de número 2 lá de João, que eu li com vocês, especificamente o verso 12, diz assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Jesus, o convite para a prática. Jesus está convidando os seus discípulos aqui para uma prática, para praticar algo. O quê? Versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro.
Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou a sua mesa. Versículo de número 16. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aí, irmãos, esse é o nosso Cristo. Ele nos envolve no nosso discipulado para vivermos uma vida de prática. Ser cristão é uma vida de prática, pastor Bira. Praticar. Não é simplesmente ouvir as mensagens, ler sobre os textos, ler sobre a Bíblia, ler sobre Jesus e não praticar. Isso não é discipulado, isso não é evangelho, isso não é cristão, não é ser cristão. Ser cristão é estar em experiência com Cristo, é se envolver no relacionamento com Cristo, se permitir viver experiências e também praticar aquilo que Ele está nos mostrando. É neste ato que Jesus faz ali, diante dos cambistas, diante daqueles que estavam ali profanando a casa de Deus, é nesta prática que eles vão lembrar do que estava escrito pelos profetas. É quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, aplicando a palavra de Deus, é aí que a gente recebe revelações de Deus ao nosso coração. Você quer ver uma coisa, uma experiência? Começa a fazer alguma coisa para Deus. Começa a se despertar diante de Deus. Você vai ver grandes coisas de Deus sendo revelada ao teu coração. Sendo revelada ao teu coração. O discipulado de Jesus nos envolve também estar no templo. Nesse texto aqui, eles estão indo aonde? Estão chegando aonde? No templo. O discipulado de Jesus também envolve estar aqui, no templo. Estar no templo. Jesus poderia ter ido em outros lugares com os discípulos, como ele fez alguns milagres, caminhou em algumas situações, mas aqui, sempre quando era convocado a estar no templo, Jesus estava lá. Jesus poderia dizer assim: eu sou o Messias, e não preciso participar da festa da Páscoa. Mas Jesus em todos os seus 33 anos de ministério, de vida, foram 33 anos indo ao templo. Indo ao templo. Porque era anual a Páscoa. Quando Jesus nasce, é apresentado aonde? Ao templo. Discipulado com Jesus nos envolve a estar no templo. Por mais que esta teologia hoje, a teologia da liberalidade, que não precisa ninguém estar em templos, por mais que essa teologia pregada hoje, no pleno século XXI, que exime o templo, você é o templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Sim, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, mas você precisa se relacionar com as pessoas, e o templo, esta casa, é uma casa de relacionamento com as pessoas. E é no relacionamento, é nessa troca de experiência, nessa troca de relacionamento, é que Jesus nos ensina alguma coisa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Estar no templo. O discipulado de Jesus nos envolve a estar no templo. O discipulado de Jesus nos envolve a não deixar-se iludir. No versículo de número 23 ao 25 de segundo João, olha só o que diz aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, o verso 23 ao 25 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele
bem sabia o que havia no homem. Isso aqui, irmãos, é não deixar se iludir. Estar aprendendo com Jesus, no discipulado de Jesus, muitas das vezes quer nos massagear o ego, né? Quer nos levar, principalmente obreiros, liderança. Muitas vezes a gente tem aquela sensibilidade de ser importante, de estar fazendo alguma coisa, de nos levar o nosso ego. Só que a gente não pode deixar se iludir por isso. Porque por mais que o texto diz assim, por mais que todos creram, por mais que as pessoas estavam dizendo, eu creio no Senhor, Jesus não deixava confiar, não tinha confiança deles. Por que Jesus não tinha confiança deles? O texto diz, porque Jesus conhecia a todos. Aqueles que estavam dizendo para Jesus, nós cremos em você. Jesus sabia que eram aqueles que iriam dizer, solta Barrabás. Então, não deixar se iludir. Jesus nos ensina que muitas vezes nós precisamos nos tornar simples como pomba e prudentes como serpentes. Não deixar iludir, porque o mundo quer sempre inflar o nosso ego. Né? Ser cristão muitas vezes nos leva a inflar o nosso ego, a acharmos que somos exclusividades de Deus. Acharmos que, eu estou andando com Jesus, o meu relacionamento é com Jesus, e aqui é Deus puro na minha vida, e a gente começa a inflar o nosso ego, achar que somos alguma coisa, e não somos nada, irmãos, nós somos meros servos que estamos servindo no reino, e não há pessoas aqui maior do que o outro, porque todos estamos num patamar de discípulos. E quem é maior, e quem é grande, e quem é mestre, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele. Então não se iluda com os elogios da vida, com as ofertas que nos faz inflar o nosso ego. Faça como Jesus, olhe com um olhar de desconfiança e fala, Senhor, me guarde o meu coração para não me iludir com estas coisas. O discipulado de Jesus nos envolve também, não sei se a gente vai conseguir falar aqui todos, mas que eu escrevi, o novo nascimento, capítulo 3 de João. O discipulado de Jesus nos envolve o novo nascimento. E o novo nascimento, por mais que a gente tenha aqui discipulado para o batismo, falando de novo nascimento, do batismo nas águas, não é só esta conotação de nascer de novo no batismo nas águas. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que o tempo inteiro da nossa vida, da nossa caminhada com Ele, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa desconstruir para construir. A gente precisa tirar muitas vezes as coisas velhas que carregamos em nós e nos tornar um novo homem, nova mulher. Envolve este nascer de novo. Este encontro com Ele é um encontro provocativo que eu preciso nascer de novo. Todos os dias, irmãos, eu preciso morrer e nascer de novo. Todos os dias. Todos os dias eu preciso ser aquela... É por isso que tem um texto de João, se eu não me engano, não me lembro aqui o capítulo, mas não sei se é capítulo 15 de João, do Evangelho de João, veio agora aqui para mim, que João vai falar justamente da semente, né? Quando ela é jogada na terra, ela precisa morrer para nascer. E a gente muitas vezes precisamos morrer o tempo inteiro, muitas vezes na nossa vida, para a gente ressurgir. E esse ressurgimento, nesta caminhada com Jesus, nesse discipulado com Jesus, ele precisa ser um ressurgimento verdadeiro de novidades de vida em Deus, de novidades de vida em Cristo. Por isso que ele vai dizer um sermão para um homem tão entendido, chamado Nicodemos, e ele vai dizer, é necessário nascer de novo. Porque o que Jesus está propondo para Nicodemos é algo espiritual.
É algo de desfazer desta conotação, deste pensamento velho, desse pensamento medíocre que nos leva a estar longe de Deus, para tornar-se um pensamento de servo, de caminhar com Cristo, de se aproximar com Cristo, para que nós possamos viver esta vida abundante que Ele prometeu para nós. Nos envolve o novo nascimento, esse discipulado que nós estamos tendo com Jesus. Precisamos nascer todos os dias, irmãos, e morrer todos os dias. Estar atento à hora de mudar. O discipulado de Jesus também nos envolve a estar atento à hora de mudar. No capítulo, eu não vou ler aqui, já vou aproveitar que estamos aqui em João capítulo 3, vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4 de João, no verso de número 45, até o versículo de número 54, diz assim: Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhes que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os que da sua casa. E esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Observa que Jesus, ele está mudando. Ele está caminhando, ele estava lá em Cafarnaum, passou por Nazaré, voltou para Cafarnaum, ou seja, estar atento à hora da movimentação, de mudar. Jesus não está mudando de cidades porque ele quer mudar de cidade. Porque eu quero fazer um tour aqui. Jesus não está indo a conhecer, Jesus não está tirando férias. Quando a gente tira férias, a gente projeta uma cidade e fala: eu vou para lá para tirar férias. Jesus não está tirando férias. Jesus está mostrando, ensinando aos seus discípulos que eles precisam também estar atentos à hora de mudança, à hora de mudar, de tomar decisões na vida para mudança, sejam em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Tem momento que não dá para a gente ficar mais discutindo, ou batendo a cabeça, ou insistindo em coisas que precisa haver mudança. Eu preciso transformar isso em uma outra rota, em um outro caminho. Eu não sei se você veio aqui nessa noite pedindo uma direção de Deus, mas Deus manda dizer para você: mude, transforme esta decisão sua em mudanças para a tua vida. Porque você está diante do Mestre, e o Mestre está dizendo nesta noite, para ser discípulo, para estar caminhando com Ele, aprendendo com Ele, uma das coisas é você precisa estar atento a mudanças na sua vida. E tem mudanças que Deus não vai fazer por nós, irmãos. É nós que precisamos fazer. É nós que precisamos ter a atitude de fazer, de realizar, de tomar a posição, de falar: eu hoje, a partir de hoje, as coisas vão ser desta forma. Isso depende de nós. A palavra está dizendo que esta caminhada, esse discipulado que estamos tendo com Jesus, temos que ter a perspectiva de entender que há pontos na nossa vida, há situações na nossa vida que a gente precisa mudar.
Não dá para ficar. Jesus poderia ter ficado lá, no primeiro momento, que ele faz lá o milagre em Caná da Galileia, tinha ficado por lá mesmo. Mas ele vai para onde? Vai para Cafarnaum. Depois volta, aí esse texto, capítulo 4 aqui, ele está voltando para Caná da Galileia. Ele não está fugindo. Ele está entendendo que os processos de Deus levam ele aos lugares que Deus quer que ele esteja. Muitas vezes a gente precisa entender que as nossas mudanças nos levará ao lugar que Deus quer que nós estejamos. E aí a gente fica insistindo, e as coisas não dão certo. E a oração parece que não é respondida, é claro. Deus já respondeu a oração, Deus já te respondeu. Mude. Aleluias. O discipulado de Jesus envolve-nos a ter autoridade contra os demônios. O discipulado de Jesus nos leva a ter autoridade contra os demônios. Leiam aí comigo, Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo 1 de Marcos. Já estou parando por aqui. Não nos ajuda. E o verso de número 21, do capítulo 1 de Marcos. Verso de 21 diz assim: E eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus nos ensina como ter autoridade. Como ter autoridade, não como os mestres da lei. Olha o versículo continuando. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito muito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. É um outro ensino? Não, é o ensino de Deus. Ele está nos ensinando a ter autoridade sobre os demônios. É ter autoridade, e o servo de Deus, aquele que aprende a estar no discipulado com Jesus, a estar se envolvendo com as coisas dos céus, com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo, ele tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade. Existe um poder de Deus sobre a tua vida. Ele, quem? Cristo nos outorgou esse poder. Está em nós. E é interessante aqui que essa indagação que eles fazem aqui, por quê? Porque os demônios se manifestavam e ninguém expulsava. A manifestação dos demônios não ocasionou com a vinda de Jesus. Parece que a gente tem os textos falando das manifestações dos demônios no Novo Testamento, após a vinda de Jesus. Mas os demônios já se manifestavam muito antes. Os demônios se manifestavam na vida das pessoas, e Saul foi um endemoniado lá também, que os demônios só saíam quando Davi tocava a harpa. Então as possessões demoníacas já existiam antes de Jesus ter vindo a este mundo. Só que ninguém tinha autoridade para expulsá-los. Ninguém tinha autoridade para chegar e dizer: sai dele. Porque o que faziam? Encostavam, jogavam como loucos, trancafiavam em casas. Lembra do gadareno, que vivia trancados nos sepulcros? Esta era a ideia dos endemoniados, das pessoas possessas daquela época. Mas quando Jesus veio, Ele está mostrando, nos ensinando o quê? Ele nos deu poder para desfazer
toda a obra das trevas contra qualquer pessoa, porque sobre as tuas mãos, levante as mãos assim, ó, sobre as tuas mãos, a autoridade de Jesus na tua vida. Então use ela. Aleluias. Use ela. E Ele nos ensina a ter autoridade. E Ele nos ensina a vencer as possessões. A vencer as possessões. Que nós estamos aqui para desfazer as obras das trevas. Então não há encantamento contra a tua vida, minha irmã, meu irmão. Não há feitiçaria, não há nada que possa destruir a tua vida. Ah, que fulano colocou o teu nome lá na boca do sapo. Que o sapo, coitado, vai morrer seco. Porque sobre a tua vida há uma autoridade de Deus, de Cristo, do Senhor. Oh, glórias. Receba essa autoridade, que não é a autoridade do pastor, é a autoridade de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Mestre sobre a nossa vida. Aleluias. Irmãos, está tão bom, mas eu vou parar por aqui. Para terminar, a última aqui, ponto, eu fiz 13 tópicos aqui. Vou parar no 11º. O discipulado de Jesus nos envolve a atender às necessidades familiares. Nesse mesmo capítulo de 1 Marcos, no versículo 29, diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. Então o discipulado de Jesus atende também às necessidades familiares. A estarmos envolvidos no ministério, estarmos envolvidos no discipulado de Jesus, não nos torna, ou melhor, não nos leva a eximir-se das nossas responsabilidades familiares. A gente vê situações e as pessoas se apegam tanto às questões de Deus, à obra de Deus, a fazer as coisas para Deus, e se eximem da responsabilidade familiar, e aí a família começa a declinar. Ah, eu tenho que fazer a obra de Deus. Ah, eu preciso fazer a obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus, mas você precisa cuidar da tua casa, da tua família. Jesus estava andando com os discípulos, mas quando a sogra de Pedro ficou doente, Jesus foi lá visitá-lo. Lázaro estava morto, e alguém disse, olha, o teu amigo está doente. Ou melhor, Lázaro estava doente, alguém disse, seu amigo está doente. Jesus disse, eu vou lá. Mas continuou com seus discípulos, e aí Lázaro morre. Lázaro morreu, após o 4º dia, Jesus aparece lá na casa de Marta e Maria. É claro que tem todo um contexto para a manifestação de Deus para aquela situação, mas Jesus se importa com as famílias. Isso nos mostra que Jesus se importa, Ele nos envolve, esse discipulado precisa estar nesse envolvimento de atender às necessidades familiares. Não dá para mim ser pastor e negligenciar a minha casa, negligenciar a minha família. Isso não dá para você, eu vou fazer as coisas de Deus, mas deixar tudo lá bagunçado. Eu conheço algumas missionárias aí que misericórdia. Estou fazendo a obra de Deus. Aí você chega na casa toda destruída, toda acabada, e não tem mais relacionamento familiar, e estou fazendo a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus e Deus cuida dos meus. Não. Deus ensina, Jesus nos ensina. A gente vai fazer a obra de Deus, mas a gente também tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar dos nossos. Tem que pastorear o nosso rebanho. Aleluia. Pastoreie o teu rebanho. Para que você possa se direcionar. E isso Jesus nos ensina nesse discipulado, a cuidar da nossa casa, a cuidar, porque Jesus ele teve essa preocupação de ensinar isso aos seus discípulos. Ensinar a responsabilidade de um lar aos seus discípulos. Amém? Eu quero parar por aqui. O outro tópico seria o momento de oração,
e a renúncia. O discipulado de Jesus nos envolve em momentos de orações e renúncia. Então a gente precisa estar envolvido em momentos de orações, estarmos nos retirando para orar, para buscar a Deus, estarmos tirando um tempo de separação para buscar ao Senhor. Quando eu percebo que eu preciso tirar o tempo para Deus, eu vou para o monte, vou para a vigília, eu vou na madrugada. Muitas vezes o nosso dia é tão corrido, a gente corre para lá, corre para cá. Mal a gente vive num momento de oração. A vida trabalhando, orando, falando com Deus, mas tem momento que você precisa se recolher. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, buscar Deus, fechar a porta do teu quarto e você e Deus falar ali. Isso é momento de discipulado e Jesus nos ensina isso, amém? Curve a tua cabeça, eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que esta tua palavra não fique só lançada aqui nesse templo, mas que possa cair no coração e germinar e nascer esta boa semente que é a tua palavra nesse coração, nesta vida, Senhor. Somos discípulos, estamos aprendendo, Senhor. Tu és o nosso mestre, o teu Espírito Santo ainda